Quando um deputado ou senador do PT, do PSOL ou da Rede publica um post no Twitter ou fala alguma coisa com a velha mídia, a gente sempre desconfia, né? Tem sempre uma segunda intenção por trás daquilo que está sendo divulgado. E dessa vez quem acabou se revelando foi o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, quando veio a público dizer que o momento para a instalação da CPI da Covid, determinada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, é inadequado. Agora você vai saber por quê. No último fim de semana, o jornal Gazeta do Povo publicou esse post no Twitter. CPI da Covid. Senador petista Jacques Wagner diz que o momento é inadequado e explica que não é contra a CPI da Covid, mas que considera o momento da instalação do inquérito inadequado. O senador petista publicou uma nota no último sábado onde ele afirmou que os esforços nesse momento deveriam estar voltados para garantir vacinas para toda a população. Segundo ele, todos sabemos quem é o responsável pela crise sanitária e humanitária que o país vive. E disse que por isso apresentou em março uma notícia-crime para que o STF investigue a postura do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, é réu confesso, insensato e insensível diante do sofrimento dos brasileiros e brasileiras. Ele só não esperava a reação de alguns senadores e do próprio presidente da República, depois que a CPI da Covid foi parar lá no STF. Bolsonaro disse que não tem problema ser investigado, mas que é preciso incluir os governadores e prefeitos nessa CPI por tudo que vem sendo revelado aí durante essa pandemia. E ele está coberto de razão. A gente quer saber para onde foi a dinheirama que o governo federal colocou nos estados e municípios. Por outro lado, senadores iniciaram um movimento aí para incluir os governadores e prefeitos na comissão parlamentar de inquérito. O senador Eduardo Girão confirmou ontem que já tem mais de 34 assinaturas para incluir governadores e prefeitos nessa CPI. E é justamente isso que a oposição não quer. A manobra foi feita para atingir o presidente da República, que foi impedido pelo Supremo de agir durante a pandemia. A gente sabe que o Supremo insiste em negar tal proibição, mas ela é muito clara para a maioria dos brasileiros. Realmente a proposta de se criar uma CPI num momento desses é totalmente sem sentido. Primeiro, todo mundo devia estar empenhado aí em salvar vidas, como falam o tempo todo, né? Só que isso aí parece que é uma cortina de fumaça. Eles não estão nem aí para elas. Eles só querem tirar o presidente da disputa em 2022 porque tem certeza que se ele disputar a eleição, vai ganhar de lavada de concorrentes medíocres que não representam nenhuma proposta de mudança significativa para o país. O nosso Supremo, e nesse caso o ministro Luiz Roberto Barroso, age politicamente e não juridicamente quando atende pedidos de deputados e senadores que deveriam ser iniciados e finalizados nas respectivas casas legislativas, mantendo a independência dos poderes. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, deveria se manifestar apenas se a Carta Magna fosse violada. Mas a gente não pode esperar nada diferente de um poder que viola a Constituição quando deveria garanti-la. E ao colocar na CPI o Poder Executivo, que foi podado pelo próprio Supremo, mostra que a maior corte do país tem lado. E o pior é que não deveria ter lado nenhum. Governadores e prefeitos desviaram muito dinheiro nessa pandemia. Dinheiro que deveria ter sido usado para melhorar a infraestrutura de saúde, que por culpa desses políticos que se perpetuam aí no poder há anos, nunca tiveram a preocupação com a vida de ninguém.
governo federal, por causa das determinações do Supremo, virou um mero repassador de dinheiro para estados e municípios. E o Brasil precisa saber o que é que foi feito com esses recursos. Simples assim. Nós já vimos que governadores pegaram esse dinheiro e resolveram colocar em dia salários de funcionários públicos. A gente viu alguns governadores que deram até aumentos para os funcionários com esse dinheiro. Compraram respiradores e outros equipamentos a preços superfaturados e que não foram entregues até hoje. E isso vai ficar por isso mesmo? E tem um absurdo que ontem até a gente mostrou no programa Nas Redes, né? Lá na Bahia, onde o governador petista vive alegando que não tem dinheiro. Quando você olha a nova frota de carros da polícia, você se espanta. Todos Mercedes-Benz. É por essas e outras que a CPI deve ser ampla, geral e restrita, como eles gostam de dizer, né? O que não se pode esquecer é que em 4 de fevereiro de 2020, o presidente Bolsonaro decretou estado de emergência sanitária por causa da ameaça do coronavírus. O presidente enviou ao Congresso um projeto de lei propondo medidas sanitárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública, que considerava de importância internacional decorrente do coronavírus. Na época, e isso ninguém lembra, trataram o assunto com desdém. O grande médico da Rede Globo, o Dr. Drauzio Varella, disse na ocasião que com esse projeto a impressão é que estava acontecendo uma catástrofe. Vamos lembrar? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Esse aí achava que sabia tudo sobre a Covid, né? Veja o que ele disse e o que aconteceu. Tire as suas próprias conclusões. Outro que sabe tudo sobre essa doença e que é o responsável único e exclusivo por tudo que está acontecendo no estado de São Paulo, o governador João Dória, nem pensou na possibilidade de cancelar o carnaval no seu estado. Sabe por quê? Porque ele sempre soube o que está falando. E ele sempre está certo, né? Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. Agora a gente sabe porque São Paulo está na situação em que está, né? E esse governador negacionista gosta mesmo é de rotular o presidente e os seus apoiadores. Mas competente, ele está mostrando que não é. Mas tem mais gente que desdenhou do presidente. Tem aquele sociólogo que se acha profundo conhecedor do ser humano, das suas angústias, e sabe de tudo sobre carnaval e Covid-19. Cancelar o carnaval por conta do surto do vírus. O que você tem a dizer sobre isso, hein? Bom dia para você, Luiz Felipe Pondé. Bom dia a todos. Suspender o carnaval, além de causar um enorme transtorno para as pessoas que estão planejando brincar o carnaval e esperam o carnaval o ano todo, iria ser um enorme chabu. Você concordaria suspender o carnaval em nome do combate à circulação do vírus? Ou você acharia isso fascista e autoritário? E as pessoas ainda ouvem os conselhos dele. Tem emissora de TV e alguns jornalistas que idolatram o Pondé. A impressão que se dá é que babam quando ele está falando, né? Que estão mais para tietes do que para jornalistas. O que parece é que ele não entende muito de algumas coisas que fala. Mas tem aquele que trabalhou como secretário de saúde do João Dória, que condenava o tratamento precoce, que pegou Covid e usou a medicação escondida. Carnaval nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Então o vírus gosta de frio e não gosta de calor. Pelo visto ele só esqueceu de combinar com o vírus, né? Para não vir aqui no verão. Tem um outro governador que cometeu a insanidade de convidar europeus e estrangeiros de outras nações para virem ao Brasil, ou de outros continentes, né?
para virem ao Brasil passarem o carnaval na Bahia, um lugar seguro, sem vírus. Esse governador, ACM Neto, contribuiu e muito para a proliferação do vírus no Brasil com esse convite que fez. E o genocida é o Bolsonaro. Eu tenho certeza que esse não deve ser um motivo de preocupação para o folião, nem para o folião baiano, nem para o folião turista que vai vir para cá. Aliás, se você for observar, outros lugares aí, mundo afora, estão sendo alvo e vítimas do coronavírus. Então, se querem buscar algum lugar seguro para passar o carnaval, esse lugar é Salvador, é a Bahia, onde a gente espera fazer essa grande festa. Esse aí de vírus não entende nada, né? E de política não chega nem aos pés do seu avô. E olha só o que disse o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É uma festa popular, é a festa brasileira. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China. Veja só do que o Bolsonaro e o Brasil se livraram. Mas tem aqueles infectologistas que as grandes redes de TV adoram entrevistar, né? Basta ser contra o que o Bolsonaro diz. A gente precisa lembrar de uma coisa, nós não temos coronavírus no Brasil. E fora da China, onde ele não está infectando muitas pessoas, ele não tem um quadro epidêmico típico. Epidemia hoje nós temos na China. Portanto, não existe motivo nenhum para a gente ficar preocupado com o carnaval ou com o vizinho do lado. Disso tudo que a gente viu, eu particularmente tiro duas conclusões. A primeira é que a gente não pode acreditar em tudo que essas emissoras de TV, jornais e rádios dizem por aí. Eles têm lado e não deveriam ter. Mas se é para esculhambar o governo, pode contar com eles. Não tem a menor cerimônia em não reconhecer os erros que eles cometeram até agora. E a segunda conclusão é a seguinte: o pânico já está tomando conta dos governadores e prefeitos só de pensarem na possibilidade de incluí-los aí nessa CPI da Covid. E se eles forem incluídos, eu já sei como é que vai acabar essa CPI. Como todas as outras, não vai dar em nada. Vai servir só como um grande palco para alguns políticos envolvidos num ano pré-eleitoral, né? Se prevalecer o absurdo aí decidido pelo ministro Barroso, nós vamos constatar que a vida é o que menos importa nessa tentativa de impeachment aí o presidente da República. O que também não deve dar em nada porque não existe apoio popular para isso. É mais uma forçação de barra daqueles que a cada dia se distanciam dos desejos e das vontades da maioria da população brasileira. Sobre o que andou fazendo aí o senador Cajuru, a gente fala numa próxima oportunidade.